Operação na prefeitura municipal. Aí, será que o prefeito está roubando? Porque tudo é o prefeito, né? Tudo sabe o prefeito. O que aconteceu? Tem 2.000 servidores. 2.000 servidores, o prefeito faz tudo. O que aconteceu, prefeito? Olha, na verdade, Bebezão, que até dá uma boa tarde a todos, né, que estão nos acompanhando. Na verdade, iniciou desde o ano passado uma investigação, né, por parte da Polícia Civil aqui do município de Cacoal, após uma denúncia referente a uma possível desvio de conduta por parte de alguns servidores. Inclusive, um desses servidores ele é concursado da prefeitura há mais de 30 anos. Sim. E ele tinha um despachante. E através do despachante ele estaria ali usando, né, do cargo que ele exercia na administração pública para fazer o famoso lobby, a venda de uma concessão, de uma concessão pública, de uma placa de mototáxi. Isso ainda está, né, em fase de investigação. Com certeza a Polícia Civil vai trazer mais elementos e prova. Nós já determinamos a abertura de um processo administrativo, porque eu não tenho o poder de exonerar os servidores, porque são, né, do quadro efetivo. E aí, diante disso, a nossa investigação administrativa vai andar em conjunto com a da Polícia Civil, para no término do processo, sendo considerado culpado, eles também perdem a função pública. Um deles estava ocupando, que é agente de trânsito, estava ocupando o cargo de secretário de trânsito, atualmente, né? Também foi afastado da função. E o outro, que era um cargo comissionado, que estava à época, né, da denúncia, ele estava como interino. Né? Interino é quando não se tem um secretário, você nomeia uma pessoa para poder assinar os processos, e por aí em diante, provavelmente por essas assinaturas, ou por ser o ordenador de despesa à época da denúncia, também foi afastado do cargo. Mas a Polícia Civil vai fazer o trabalho dela, como está fazendo em todo o estado de Rondônia. Nós temos situações recentemente na cidade de Rolim de Moura, voltada à parte de licitação. Sim. O importante é a gente ter consciência que hoje a prefeitura tem 2.000 servidores. Nós temos hoje 2.000 servidores. É impossível hoje o prefeito saber o que cada um está fazendo no seu setor. E nem todo dentre esses 2.000 são apoiadores do prefeito. Na verdade, são servidores. Na verdade, são servidores que estão há muitos anos. Sim. Nós tivemos no início da nossa gestão também, né, fizemos uma denúncia na Polícia Civil a respeito do setor de planejamento. Né, a mesma coisa, a chamada advocacia administrativa. Depois disso, nós fizemos também a questão do combustível, que está ainda em apuração na Polícia Civil também e na Polícia Federal. Nós encaminhamos cópias do processo à Polícia Federal. É importante essa do combustível, as pessoas terem, né, a informação que nós sequestramos R$400 mil das contas da empresa que era gerenciadora do cartão de frotas. É isso que eu ia perguntar sobre isso na próxima. O que nós fizemos? Porque estão falando aí, estão comentando, foi 400 mil que foi lesado os cofres públicos e ninguém está falando nada. Não. Né? O que aconteceu então, foi o seguinte, quando nós tivemos ciência, né, da questão do combustível, que estaria alguns servidores públicos em parceria ou até mesmo, né, em conluio com alguns postos de combustível do município, eles utilizavam o cartão de gerenciamento de frotas de veículos que já eram sucateados, de veículos que não rodavam. E eles lançavam esses abastecimentos nessas sucatas. E aí nós fizemos uma apuração interna, chegamos a um levantamento de todos esses veículos que eram considerados sucatas, que tinham sido abastecidos, chegamos no montante aí de R$400 mil. Como a prefeitura tinha que efetuar os pagamentos desses valores, a empresa que era a gerenciadora do cartão, nós fizemos o quê? Nós glosamos, nós sequestramos esses pagamentos, retornando aos cofres do município de Cacoal, inclusive aquilo que já tinha sido pago. Agora, o que chama mais atenção nessa questão dos combustíveis, o Carlos Eduardo, é como se dava esse procedimento. E se a gente puxar um pouquinho para trás, nós vamos chegar lá em 2015. Então é algo que já era, né, já pelo o jeito da coisa. Os modus operantes. Os modus operantes já eram fatos antigos. Mas nós só respondemos aquilo que é dentro do ano da nossa gestão. Então o que a gente conseguiu, a gente sequestrou e efetuamos a devolução desses valores, né, aos cofres públicos. E a empresa do cartão, ela não sinalizou qualquer resistência.
Ou seja... Então, assim, está em fase de apuração, isso, né, a empresa gerenciadora do cartão é uma empresa do sul do país, então a polícia deve estar investigando e mais cedo ou mais tarde a gente pode ter algum desdobramento com relação a essa denúncia feita por nós à época da questão dos combustíveis. Fato é que a gente conseguiu sequestrar tudo aquilo que nós identificamos como desvio por parte desses servidores. Então, Carlos, assim, é importante a gente ter essa consciência, porque uma administração pública é muito grande. Sim, verdade. Né? Nós temos hoje, cada secretário, ele é gestor e o ordenador de despesa da sua secretaria. Uhum. Então, ele tem a ciência lá na ponta do que está acontecendo na secretaria dele. Nós temos aquela consciência que o prefeito, assim, o prefeito sabe de tudo. Ó, o prefeito sabia. Ó, isso é conversa da oposição. Nós estamos chegando no período eleitoral agora, e a oposição, ela pega uma situação como essa e quer atribuir ao prefeito da cidade uma questão de uma placa de mototáxi. E automaticamente, por uma placa de mototáxi, acaba aumentando... E é uma situação que envolve um crime praticado por servidores públicos, né? E a polícia está certinha. E se for confirmado, tem que ser punido. Tem que ser punido, afastado do cargo. O que é comissionado vai ser automaticamente, né, afastado. Agora, o importante é a gente ter aquela consciência, assim, de falar aqui a população de Cacoal, é que, de fato, não houve dano ao erário, e sim uma conduta de particular para servidor público. Ou seja, que é vedado, não é permitido. O que estavam fazendo? Usando da prerrogativa de poder mexer com os documentos, pegando, né, isso e agora, se beneficiando... Eu não posso afirmar nada. Quem vai afirmar, senão daqui a pouquinho nós leva um processo nas costas. O que nós estamos falando assim, o que só explicando para o telespectador, né? Por exemplo, se eu estou aqui, se eu sou a pessoa responsável por assinar alguma coisa, então, de repente, a denúncia é que essa pessoa estava se beneficiando desse poder para se beneficiar. Não tem nada a ver, não foi tirado dinheiro da prefeitura, é isso? Não tem questão de vantagens com dinheiro público, né? Que é o dinheiro dos cofres da prefeitura. E sim, usando do cargo que ocupava e da função que estava para poder facilitar a comercialização ou a transferência. Isso que não ficou bem claro ainda. A gente quer ter informação no processo, porque pode estar acontecendo o quê? Poderia estar acontecendo a venda ou a facilitação na transferência. Porque a placa de... Como funciona a placa de mototáxi? As placas que existem em mototáxi em Cacoal, elas foram criadas na gestão da Sueli Aragão. Lá atrás. Foram criadas, se eu não me engano, 90 placas de mototáxi. E nesse curso de tempo, algumas pessoas foram vendendo, mas não transferia. Porque não pode, não tem permissão. Sim. Agora, novas placas de mototáxi só é possível com o aval da Associação dos Mototáxis de Cacoal, que hoje eles têm uma associação, com uma audiência pública abordando o tema, devido à cidade ter crescido, e, ao mesmo tempo, a aprovação do Poder Legislativo. Então, eles não conseguiriam vender uma nova placa porque o próprio mototáxi não aceita. Então, não seria a venda de uma nova placa. Poderia estar acontecendo a venda de uma placa que já existia, de uma pessoa que faleceu, ou de uma pessoa que quer vender para outra, e esse servidor estaria facilitando. É isso que nós queremos entender nesse processo, o que de fato estava acontecendo com essa placa de mototáxi. Agora, só esclarecendo essa questão. O importante é que vai servir de exemplo, porque, como eu disse, nós temos hoje 2.000 servidores. Então, vai servir de exemplo para muitos servidores que utilizam, às vezes, do cargo para poder... Né, benefício próprio, agariar recursos ali através da venda do seu conhecimento ou facilitando alguma situação. Até mesmo você que está nos assistindo, nos acompanhando, que hoje já falando de roubo aqui, roubo ali. Deixa eu falar, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil, eles estão tudo em cima, fiscalizando. Por exemplo, se tem um resquício de fumaça, uma fumacinha pequena, eles vão lá, pode não ser nada, mas eles estão em cima. Hoje há um controle rigoroso em todos os setores, não envolve só gabinete, em todos os setores da administração pública, em todos os setores do Estado. Por exemplo, antigamente tinha uma facilidade. Chegava no regional, fosse o chegado de alguém, né, a pessoa passava na frente na fila. Hoje não. Hoje o Ministério Público está lá, chegou tal, regulado tal paciente. Se aquele paciente não for atendido,
né? Se for o 47, por exemplo, e aí chegar aos 50, for atendido antes dos 47, tem que ter dado uma explicação, entra com uma auditoria, com um processo, para explicar por que aquele paciente não foi. E isso assim, é um crime. Isso é crime. Imagina, você está na lista lá de fazer uma cirurgia, você é o número 50. Aí o 47 vai lá, chega no chegado lá da regulação e fala assim, ei, me passa na frente que eu vou te pagar. E ele passa na frente, é um crime. Entendeu? Não pode. É desse jeito. Então, assim, são situações que... aí que eu falo para você que é importante operações como essa, justamente para quê? Para servir de exemplo a todos os servidores. Como eu disse, no Estado tem, né, mais de 20 mil. Na Prefeitura tem mais de 2 mil servidores. Então, a gente precisa e é importante, e até ressalto o trabalho da Polícia Civil, o Dr. Fábio, né, inclusive foi professor meu na faculdade da Unesp, né, um cara tem um vasto conhecimento, né, e com certeza ele vai apurar, vai investigar e vai apresentar ao Poder Judiciário provas contundentes à questão delituosa de um crime sendo cometido na administração pública. E o detalhe importante, sabe, é que eu quero até parabenizar o prefeito por a iniciativa de ser bem claro com a população. Não tem que negócio de ficar correndo de microfone, correndo de câmera de programa, para não explicar. É importante, porque se vincula muita conversa, muita fofoca. E outro detalhe que é muito importante, qualquer servidor público está sujeito a uma situação como essa. Qualquer servidor público, seja do judiciário. Tu acha que não acontece no judiciário também? Todo lugar, em todo lugar. Operações. Acontece em todos os lugares. Então, isso aí é natural. Quem está ocupando um cargo público hoje, diante de uma denúncia que tem ali fundamento, a polícia vai apurar, vai fazer uma busca e apreensão com o intuito do quê? De verificar se aquela denúncia é verdadeira ou não. Então, isso é natural de se acontecer e acontece, né, em todos os lugares. Câmara de vereadores. A denúncia tem que ser verdadeira. Não adianta só supor que o prefeito, fulano, o servidor tal. Tem que ser verdadeiro e com prova. Você tem fofoca. Tem fofoca. Tem os dois juntos. O que acontece, e você que está nos assistindo, aí, cuidado com esses grupos de WhatsApp aí, rede social, né? Porque o que gostam de fazer fofoca, rapaz, parece, né, é pior que aquelas velhas que ficavam na porta de casa olhando a vida dos outros. O que está acontecendo nesses grupos de WhatsApp e rede social é brincadeira, é coisa fora do sério. Vamos mudar de assunto, eu quero falar sobre coisas boas que está acontecendo no nosso município. Esse final de semana agora, o governador do estado esteve aqui. Numa rua que era uma dificuldade tremenda, era uma reclamação, né? Uma rua importante. E a rede social criticou também. Criticou também, porque o governador veio em Cacoal fazer a inauguração de uma obra. Agora vale ressaltar que se não vem, também criticava. O governador não veio em Cacoal, sumiu. Então são situações que é importante a vinda do governador, isso mostra o prestígio dele com a nossa cidade, e cada vez que o governador vem aqui, a gente pede para ele também. Sim. Cada vez que a gente vem aqui agora, ele nos deu a autorização da pavimentação da Flor do Maracá. Entendeu? A Flor do Maracá, que para quem não conhece, é a via que dá acesso ao PAN. Nós temos um trecho ali de pedra de drenagem crítico, e ele nos autorizou a prefeitura entrar com a terraplanagem e o Estado vai entrar com a capa asfáltica. Maravilha. Como nós fizemos lá na Celestino Rosalino. Muita gente criticou, mas fez um trecho de 600 metros. Por quê? Foi execução direta da prefeitura e o outro restante para chegar na via marginal, que vai dar algo em torno aí dos 400 a 500 metros, também, ele precisa ter a drenagem profunda, precisa cortar a via marginal, precisa de uma autorização do DENIT para interditar uma via federal, para cortar, para poder jogar água num ribeirãozinho que tem, né? Um riozinho que tem logo abaixo ali, que era o antigo bacia, né? Então, nós precisamos entender que esse primeiro passo o governo nos autorizou, nós fizemos 600 metros de pavimentação, são 6 quadras que a comunidade não vai ter poeira na frente de casa. E que o restante nós vamos trabalhar agora o recurso de drenagem, que é o mais caro de uma obra, é a drenagem para a gente fazer o restante da Celestino Rosalino. Ao mesmo tempo, também nós ficamos com o compromisso lá da Flor do Maracá, que nós já estamos trabalhando. A Clodoaldo Nunes, que é uma rua lá do bairro Bandeirantes, estava fora do Tchau Poeira. Sim, que foi aquela que foi feito lançamento. Já está pavimentada. Já está pavimentada. É essa que eu perguntei. Parceria com o governo entrou com a capa, parceria dos nossos deputados, tanto o Cássio como o Cirone,
né, assinando embaixo ali junto com a gente para fazer, né, porque hoje nós tendo a força do parlamento municipal, com 2 deputados do parlamento estadual, com 2 deputados, os nossos vereadores ajudando, a gente vai avançando nessas demandas. E nós temos agora mais 15 ruas no termo de cooperação feito entre prefeitura e governo do estado, onde a prefeitura entra com a execução da terraplanagem e a prefeitura entra com a capa asfáltica. Sim. E isso vai ajudar muito a nossa cidade. Isso é fora do projeto Tchau Poeira. Isso é um plus. Ou seja, o governador veio aqui, deu amor, o governador ajuda nós aqui. Ajuda aqui, ajuda. Vai chegar uma hora que não vai conseguir mais também, né? Nós temos que ter essa consciência também que, né, não é obrigação dele pavimentar a cidade que é qual inteira. Deixa nós explicarmos para você, que eu vou até pedir para o prefeito me ajudar nesse comentário que eu vou fazer aqui, da importância dos nossos representantes estaduais, porque o prefeito ele já foi deputado, né, estadual antes de ser prefeito aqui do nosso município. Hoje nós temos 2, o Cássio e o Cirone. O governador, toda vez que vir aqui, pesa um pouco mais, porque o governo precisa do voto de um deputado. Imagine 2, né? O Cirone é primeiro secretário da Assembleia, né? E o Cássio faz parte de, acho que, de 6 comissões, se não me engano, comissões importantes, e isso beneficia o município. Né, certeza. E outro detalhe, tinha 52 municípios aí, veio no nosso. Exatamente. Entendeu? E o detalhe importante, mais importante disso tudo, é a unidade, a união entre deputado Castro, deputado Cirone e prefeitura de Cacoal. Todos pensando no objetivo só. A melhoria da cidade. Se a gente tivesse brigado hoje, os deputados brigados com o prefeito brigado com o governador, vocês podem ter certeza que não estava acontecendo um metro de asfalto hoje em Cacoal. Verdade. Então a nossa escolha lá atrás em apoiar o atual governo nos proporciona hoje para que o benefício chegue aonde? No cidadão, para o cidadão, através de pavimentação. 110 ruas de Cacoal serão pavimentados. Tchau Poeira, primeira etapa, Tchau Poeira, segunda etapa, e também os convênios especiais, que é esse que nós conseguimos, de execução prefeitura e estado, com execução direta. Então nós vamos avançar em vários bairros. E fora as emendas dos deputados? Fora as emendas dos deputados. Dá para fazer tudo de uma vez? Não. Tem muita gente que a gente posta que nós estamos no Bandeirante e o camarada lá do Vilar do Sol. Calma que vai chegar no seu bairro. Não dá para fazer tudo de uma vez. Vai ser feito por etapas. Inclusive, nós estamos agora executando a primeira etapa do Tchau Poeira. Nós temos a segunda etapa do Tchau Poeira, que boa parte do Vilar do Sol será pavimentado. Esse ainda, o recurso não está na conta da prefeitura e assim que liberado, nós vamos licitar. Da mesma maneira, o Irapuru, que acabaram de autorizar para que possa defragrar o processo licitatório, Feirão do Produtor, que foi licitado agora recente, em breve nós iremos dar a ordem de serviço. E é uma emenda do deputado Alan Queiroz. Alan Queiroz. Sim. Ao mesmo tempo, nós temos do Cirone o Irapuru e a Rio Charf, que dá acesso, que dá acesso ali o posto de saúde lá do Alto da Boa Vista, será pavimentado. E nós temos também os convênios federais, convênios de recursos federais, da ex-deputada federal Jaqueline Cassol. Né, nós temos aí do Crisóstomo, nós temos de vários deputados federais. O Crisóstomo também colocou as duas ruas principais do bairro Limoeiro, né, já está em fase final de licitação. Eu já vi aqui em Cacoal. Em breve vou marcar a ordem de serviço, que é aquelas 2 principais, que é as mais complexas. Depois a prefeitura vai fazer as travessas. Maravilha. Né? E deixa eu perguntar uma coisa, que eu lembrei aqui agora. O senhor está falando, só que falasse o deputado Crisóstomo. Semana passada nós fomos injustos com o deputado Crisóstomo, falando que ele não conhecia Cacoal. Ele mandou 2 ruas aqui de asfalto. Podia mandar mais, né, deputado? Ele mandou as 2 ruas de asfalto. Ele mandou a Heitor Josias, que é lá a ligação ali do Teixeirão com o bairro Vilar do Sol. E ele mandou também o recurso aqui do Teleclube. A primeira etapa do Teleclube é recurso do Crisóstomo. E uma retroescavadeira que acabou de chegar. Me perdoa ainda mais, que eu não sabia. A assessoria também está devagar, né? Podia ter informado. Deixa eu falar, prefeito. Eu lembrei de uma coisa aqui, que eu lembro que eu noticiei isso, se não me engano, da iluminação da ponte do Rio Machado, que eu acho que era uma emenda do senhor. Era uma emenda minha de quando eu era deputado. Isso. Né? A CEOSP não conseguiu fazer o processo licitatório. Esse recurso foi devolvido, mas o meu compromisso com a população ali do bairro Buritis, ele continua. Nós vamos executar de maneira direta, já estou comprando agora os postes. Nós municipalizamos todo aquele trecho, deixou de ser do Estado e passou a ser do município
até na entrada do aeroporto. E agora, dia 28, é o processo, a abertura do processo licitatório da duplicação da 383 até o Parque de Exposição, 10 milhões de reais de investimento do senador Marcos Rogério, que vai contemplar iluminação central, então que canteiro central vai continuar, né? De um dos lados da via nós teremos a calçada, que é do lado do Buritis, né? Do lado esquerdo. Sim. Vai ter o calçamento da ponte até o bairro Buritis e também a duplicação dessa via, que foi um custo aí de 10 milhões de reais. Fizemos o projeto, já foi aprovado e já está em fase com licitação marcada dia 28 agora. Então aí a gente vai passar essa parte burocrática e a equipe já entra trabalhando. E a parte da ponte, para honrar o compromisso com a comunidade, como acabou perdendo esse recurso, que é um recurso antigo, nós vamos fazer com a execução direta a iluminação da ponte ali da rodovia 383, a ponte do Rio Machado. Olha, estão perguntando aqui, mandando mensagem para a gente, perguntando aqui, beleza? Pergunta para ele por que as pessoas precisam ir lá no PAN fazer alguns exames ou ter uma consulta com o médico, sendo que para quem mora aqui no TX fica ruim. Poderíamos usar o euro. O euro é um hospital de urgência e emergência. Né? É importante a gente saber o seguinte, tem alguns casos que é UBS, tem muita gente no PAN, mas não é o PAN o lugar dele, é o UBS. Exame, troca de receita, isso não é mais no PAN, isso é nas unidades básicas de saúde. O PAN é para você que está infartado, para você que está com dores abdominais, uma série de outras situações, ou caiu, deu uma luxação, falta de ar, aí é para o PAN, porque é o único jeito de você entrar no euro. Você dá a entrada no PAN, eles fazem a primeira avaliação sua, vendo a complexidade, eles encaminham para o euro. O euro só aceita também se tiver indicativo de ir para o euro. Se não tiver indicativo para ir para o euro, ele faz o quê? Tchau. Ele não aceita, ele não recebe. Então o PAN é o primeiro atendimento. Agora, tem pessoas indo no PAN para fazer a troca de uma receita. Não é no PAN, está indo no lugar errado. É UBS. Inclusive, nós fizemos uma grande orientação agora com todos os diretores de UBS que esse atendimento de troca de receita, essa consultinha, tem mais de 90 dias que eu tô tonto, que eu tô com tontura. Isso é UBS, isso não é o PAN. Então, o PAN vem sendo congestionado por pessoas que deveriam ser atendidas nas unidades básicas de saúde. Nós potencializamos ali com contratação de mais servidores, mais médicos e servidores para as nossas unidades básicas de saúde. Eu sei, prefeito, que a dificuldade de contratar profissionais, principalmente na área da saúde, é muito grande. É porque, assim, a gestão municipal, ela paga mal os servidores. Né? E aí, às vezes, você pode pensar assim, mas por que você não paga bem o médico, né? Não é que eu não pago bem o médico que eu não quero. A maioria de todos os médicos de Cacoal hoje ganham o meu salário, que é o teto. É a Constituição Federal que previu que dentro do município, não pode se ganhar mais que o prefeito. Salvo os que são procuradores, que daí o teto do procurador é o salário do presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia. Então é bem diferente. Então hoje, qual que é o teto salarial de Cacoal? É 18 mil reais, que é o salário do prefeito. Então chegou naquele teto, o médico não faz mais plantão, porque ele perde, ele não recebe. Então são situações que às vezes as pessoas falam assim, mas a prefeitura podia contratar um neuro. Aonde eu vou achar um neurocirurgião para ganhar 18 mil? Só para você ter uma ideia, uma consulta com um neurocirurgião deve estar na casa, por exemplo, com um otorrino. Eu fui levar meu filho há 6 meses no otorrino, até desisti, R$450. E aí eu tenho um amigo... 6 meses para agendar. Tem um amigo meu, querido, que é otorrino. Eu fui uma vez lá fazer uma entrevista com ele, ele tinha consulta de 20 em 20 minutos, das 7h30 da manhã às 6 horas da tarde. Vai ganhar 18 mil para quê na prefeitura, gente? Só faz um cálculo rapidinho para mim aí. Ultrassonografista. Não, exatamente. Eu vou dar o exemplo do ultrassonografista, que também é médico. Sim. Às vezes as pessoas chegam lá na policlínica e falam assim, por que o prefeito não contrata mais ultrassonografista? Se tiver o contrato é 10, precisa só ter. É um profissional que, se ele comprar um aparelho hoje que custa 250 mil, ele abre uma porta em qualquer lugar da cidade, e tira isso ele tira 80 mil por mês. Ele não vai trabalhar na prefeitura para ganhar 18, a não ser que seja como nós temos lá hoje, concursado, né, que passou no concurso lá atrás, que não quer perder, porque na época era muito bom, mas hoje já não é um salário atrativo. Então são situações, Carlos Eduardo, que a gente se depara muito, né, na gestão municipal, né, se remunera de forma, né, se remunera com pouco, porque o teto hoje é o teto do salário do prefeito. Eu não consigo... Algumas especialidades, porque às vezes você tem que sair daqui para ir para Porto Velho.
porque nós temos algumas especialidades que só encontram na capital do estado. Exatamente. Entendeu? Você não consegue contratar aqui porque esse profissional nem existe no interior. E aí nós temos médicos hoje que vêm do Rio de Janeiro atender na Policlínica em Porto Velho. Um contrato específico que o estado tem. Aqui em Cacoal mesmo, regional, eu já trabalhei, fiz os bicos de Uber uma vez aí, e eu pegava direto 2, 3 médicos ali no hotel, levava para o regional, no domingo de manhã, final da tarde ia buscá-los, porque ele ia para Porto Velho pegar o avião, só vinha para operar num domingo. É assim que funciona. Prefeito, na UBS demora às vezes 15 dias para passar para o médico. Tem como melhorar isso, prefeito? O que está sendo feito? Então, é porque assim, o que acontece hoje? Nós ampliamos o número de vagas nas unidades básicas de saúde. O médico da unidade básica de saúde, ele é o médico do mais médico, ele não é médico da prefeitura. Toda a unidade básica de saúde hoje, a maioria daqueles profissionais, eles têm um regramento que é através do Ministério da Saúde. Então, eles fazem parte do programa da saúde da família. Então, a gente tem algumas regras dentro das unidades básicas de saúde que a gente não pode fugir delas. Entre elas, a maioria dos profissionais são profissionais do mais médico. Por isso que o governo federal paga eles. Por isso que é a unidade básica de saúde familiar. Saúde familiar. Você vai lá com coisas básicas. Ah, mas demora 10 dias para esperar. Então, geralmente, o paciente que vai lá é aquele paciente que pode esperar 10 dias. Sim. Não estou dizendo aquele paciente que aquele atendimento imediato. Às vezes, uma troca de receita é a UBS que faz, não é no PAN. Então, nós estamos hoje filtrando isso. Nós estamos hoje organizando esse fluxo, porque antes você ia passar na porta da UBS, você via que estava meio cheio, você ia para o PAN. Entendeu? E não é essa a finalidade. E aí, sobrecarregava o atendimento do PAN, o bebezão chegava lá infartado no PAN, o médico não conseguia nem atender o bebezão direito, de tanta gente que tinha para atender. E se deixasse aquele que estava esperando para atender emergente, que é criticado, é pau. E aí o que tá bom de saúde é o que arruma confusão, né? Que é aquele que é o atestado. Eu quero só o atestado. Eu já cansei de chegar lá, de ser chamado lá, o cara fala assim, tem 2 horas que eu tô aqui no PAN. Aí eu corri lá, chegar lá, ele tinha 2 horas, mas é porque ele não tinha aquela chamada que é classificação de risco, ele não tinha classificação de ser atendido imediato. Aí ficava bravo, mas aquela senhora passou na minha frente. Mas, moça, aquela senhora ela teve uma queda, ou ela tá infartada, ela tem prioridade. Entendeu? Então, esse é o que arruma confusão, que ele só quer o atestado para ele vazar embora. Exatamente. Entendeu? Mas o lugar não é lá. O lugar é na UBS, na Unidade Básica de Saúde. Então, essa é a confusão que se existe. Para fecharmos, Semana Cafecal. Muito boa, nós estamos com uma super programação. Dia agora, sexta-feira, é a abertura. Sexta-feira, às 19 horas, show regional, comidas típicas, as barracas, as tendas que serão destinadas aos nossos alunos da área rural de Cacoal, que estarão expondo seus produtos, comercializando. Nós estamos montando uma estrutura bem bacana. Então começa às 19 horas com show regional, apresentações, uma série de programações ali no Espaço Beira Rio. No sábado também começa ali a partir das 18 horas, 18, 19 horas, e a partir das 20 horas nós teremos o show do Padre Alessandro Campos. Aproveitando aqui a oportunidade, no show do Alessandro Campos, nós teremos um cercado à frente do palco, onde nós iremos colocar mais de 300 cadeiras destinadas aos nossos idosos. Maravilha, nós temos muitos idosos que querem ir lá acompanhar o show e aí ficar no meio daquela multidão. Uma senhora de 60, 70 anos, em pé assistindo o show, não dá. Aí nós organizamos à frente do palco, teremos as cadeiras para os idosos acompanhar o show sentado. Então, é uma das nossas metas ali, é dar esse atendimento diferenciado aos nossos idosos de Cacoal no show do Padre Alessandro Campos, que vai acontecer no sábado agora, dia 1º. E no dia 2, nós teremos a programação também voltada às crianças, com show regional, apresentações, também lá no Espaço Beira Rio, a partir das 19 horas, e todos os cacoalenses estão convidados.